Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de arte, teatro, espetáculo. Vocês sabem que eu adoro isso, sabem que eu adoro divulgar. Eu estou aqui com o Gustavo Silvestre. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Gustavo está com um espetáculo que tem uma agenda grande aí e chama Metamorfose. Eu também fiquei sabendo que é inspirado no livro de Franz Kafka sobre Metamorfose, né? E conta um pouquinho pra gente sobre o espetáculo. Esse espetáculo eu tenho muito carinho, assim, que é o meu primeiro trabalho solo, né? Eu sou um bailarino que vem de 18 anos de carreira de companhia, né? E aí com esse espetáculo eu tive esse pontapé inicial, assim, de desenvolver o meu trabalho artístico, autoral, né? E ele é um pouco das misturas, das linguagens onde eu permeio, que é o teatro, a dança, o cinema. Eu tenho essas três formações. Então é um espetáculo que eu falo que ele é um espetáculo híbrido, né? Ele está nesse meio do caminho, é um espetáculo de artes performativas, além do que ser só um espetáculo de dança, né? E ele tem como essa inspiração o texto do Franz Kafka, que sempre foi um mentor, assim, para mim. Eu sou um grande leitor das obras do Kafka, assim, de todas, né? Mas essa em específico, leiam, gente, vocês vão gostar. Eu já li, gostei bastante, vale a pena. Sempre me inspirou muito, assim, essa obra. Para você ter noção, me despertou essa vontade de fazer um espetáculo solo sobre essa obra em 2012. Então, assim, já tem 10 anos que eu venho, assim, né, naquele labor ali de fazer, o que fazer, como fazer, e ali eu tô trabalhando nisso, né? Foi possível que eu aprovei um projeto num edital de 2017, só que por conta dessas burocracias da lei, né, eu fui receber ele em 2022, né? Aí eu comecei então o processo de criação. Então o espetáculo ele estreou em outubro de 2022 em Portugal, porque ele é uma coprodução internacional. Eu fui para lá, criei lá, uma parte a estrutura a gente desenvolveu no Brasil, mas a parte cênica foi lá e a estreia foi lá. Desde então eu tenho circulado com esse trabalho, né? Então eu passei o ano de 2023 fazendo algumas circulações aqui no Brasil. Eu fiz uma circulação nacional, passei por algumas cidades, Palmas, interior do norte, Brasília, Goiânia, interior aqui de Goiás. Participei de 2 festivais internacionais, um deles foi em Portugal, em Santa Maria da Feira, e recebi o prêmio de destaque do Júri Popular com esse espetáculo, né? Depois recebi um convite para fazer uma apresentação num país que chama Chipre. Algumas pessoas não conhecem muito. Ele era uma ilha grega, né, que fica ali no Mediterrâneo. Então eu fui o único brasileiro dentro de 10 anos de evento deles. Assim, foi bem especial, né? A embaixada compareceu, né? Foi bem significativo. E esse ano eu comecei a temporada do Metamorfose fazendo apresentações aqui no interior de Goiás e na cidade de Belém, no Pará, né? Porque em paralelo a essas apresentações do Metamorfose, eu tive a estreia do meu segundo espetáculo, que foi no mês de junho, Cosmos Colapso, né? Então também intercalando aí a nova estreia, que demanda ali muita função, muita energia, muito labor, né, com a circulação do Metamorfose. Agora, no segundo semestre, que é o momento que a gente está se preparando, né, vou fazer mais uma turnê nacional do Metamorfose, passando por Belo Horizonte, Palmas, Brasília, Goiânia e Anápolis, são cidades que eu estou lembrando. Então é isso, eu falei rapidamente assim um pouco do histórico, né, do espetáculo. Gustavo, é um desafio, né, fazer um espetáculo solo. Né? Eu falo que qualquer artista ele é muito corajoso em fazer um espetáculo solo. As pessoas falam que às vezes é só comédia, porque você tem que fazer a pessoa rir e você sozinho tem... Não, eu acho que é qualquer espetáculo, né? Eu acho que a característica do solo é porque assim, você não pode se apoiar em mais nada, né? Assim, eu, como te falei, né, eu tenho esse histórico de 18 anos de companhias e dancei em algumas grandes companhias de 30 bailarinos em cena, né? E às vezes eu tava ali na última fila, ocupando o último lugar e executando ali uma sequência, então assim, e ainda às vezes com uma maquiagem que ninguém ia me reconhecer, ou dancei muito em óperas que era 50, 60 pessoas em cena, né? Então assim, por mais que você sabe que tem ali um rigor técnico que você tem que executar, é o seu trabalho, a sua profissão, você tem que dar o seu melhor,
mas nada como a responsabilidade de encarar, no meu caso são 40 minutos de um espetáculo, você ali sozinho, tendo que segurar a plateia para você, né? Então você não pode se apoiar a algum outro parceiro de cena, porque não tem. Você não pode se apoiar a nenhum recurso técnico, por mais que os meus espetáculos eles têm muitos recursos técnicos, sempre tem muita projeção, sempre tem uma iluminação própria, assim, muito elaborada. No Metamorfose tem chuva de folhas, tem momentos que tem uma pirotecnia ali envolvida, né? Mas eu não posso me apoiar. Né? Nesse festival, por exemplo, em Portugal, que eu recebi esse prêmio, eram vários palcos instalados nas ruas, né? E a única coisa que eu tinha era a trilha sonora, né, que me norteava, que dava o ritmo, e a performance. Eu não tinha projeção, não tinha iluminação. Então, assim, o trabalho solo, ele tem essa característica, ele tem que se sustentar por ele mesmo, né? É a performance nua e crua ali. Então, acho que você tem que estar num nível de maturidade, confiança, ali a mais para falar assim, não, eu vou encarar, eu tô preparado para isso. Que eu acho que não é para qualquer artista. É isso que eu acho, assim. E é interessante porque as pessoas pensam num trabalho solo, mas tem uma equipe enorme por trás, né? Nossa, gigante. Até para fazer funcionar direitinho, né? O Cosmos mesmo, agora esse trabalho que eu acabei de estrear, nossa, a gente até imprimiu o programa, eu acho que tinha assim mais ou menos umas 30 pessoas na equipe técnica. Porque assim, são várias áreas, né? Por exemplo, para a construção do cenário foi uma equipe ali que demandou. E são trabalhos autorais que demandam essa criatividade autoral, né? Por exemplo, a trilha sonora são músicas autorais. Então assim, são cantores, são musicistas, são compositores que a gente levou para um estúdio e gravou. Então tem a equipe sonora, tem a equipe audiovisual, tem a equipe de cenário, tem a equipe de produção, de comunicação. Então é realmente uma equipe muito grande assim para fazer acontecer e é um trabalho de muito tempo. A gente vê ali 40 minutos, né? O público tá ali. Muitas vezes as pessoas falam, nossa, já passou tão rápido ali, porque são espetáculos que prendem, mas assim, você não tem noção do que aqueles 40 minutos acarretou de trabalho. Né? Assim, são muitos meses, até anos assim de trabalho. E você tem algumas, porque como você já vem andando há muito tempo com esse espetáculo, tem algumas histórias interessantes ou alguma história que te marcou nesse tempo todo? Você falou sobre a cena? Sobre todo o seu espetáculo, assim, tem alguém que tem alguma coisa que você fala assim, nossa, gostei muito de me apresentar em tal local porque aconteceu isso. Ah, entendi. Tô tentando puxar aqui da memória, porque são tantos acontecimentos, assim, eu acho que a apresentação do Chipre foi uma apresentação que me marcou muito, porque a gente sempre tem um estigma, assim, como que o brasileiro é visto fora, como que o brasileiro é visto na Europa e tudo mais, né, assim, claro que tem muito aquilo, como é que ele chegou em Portugal, né? Assim, em Portugal foram 3 apresentações, que foi a estreia do Metamorfose, num outro momento esse festival que eu ganhei esse prêmio, e agora a estreia do Cosmos. Então, Portugal parece que tem ali uma certa familiaridade com a língua, uma cultura ali, não tem tanto estranhamento. Mas quando eu cheguei no Chipre, que não sei se todo mundo sabe, assim, resumidamente, é uma região que ela é dividida. Metade do país é grego, outra metade é turco. E quem faz essa administração é a Nações Unidas. Então existe uma parte também militar que para você poder atravessar, você tem que mostrar o seu passaporte, passar pela imigração no mesmo país, na mesma cidade às vezes, né? Então eles vivem muito ali com aquela presença do entre, né? Eu tô entre um, entre outro, eu sou de qual território, de onde que eu sou. E essas questões, elas permeiam a existência deles, né? O espetáculo Metamorfose é um espetáculo muito existencialista, né? Que fala um pouco de você se encontrar no mundo, um pouco do que é o seu papel, sabe? Como que você se vê. Então eu acho que foi muito icônico eu ter apresentado esse espetáculo lá, eu acho que tocou muito as pessoas. Eu apresentei, porque ele tem muitos áudios off também, e a gente apresentou ele todo em inglês, né, para trazer um pouco mais dessa identificação para as pessoas. Aí você vê, o pessoal da embaixada foi, e assim, eu acho que a recepção foi um tipo de recepção que eu não esperava. Porque a gente sempre acha assim, né? A gente tem sempre aquela síndrome do vira-lata ali, né? Do brasileiro, que acha que
nossa, será que meu espetáculo ele tá no nível para ser apresentado num grande festival na Europa? E quando você vê assim, o nível de respeito e carinho que Muito eles grande. têm pelo nosso trabalho. As pessoas às vezes pensam isso aqui, mas quando você está acostumado, você viaja, você vê outras coisas, você vê a importância que o Brasil tem, principalmente na arte. E aí as pessoas às vezes precisam olhar mais sobre isso, né? Gustavo, por que você falaria para as pessoas assim, por que as pessoas têm que ir assistir seu espetáculo? Eu acho que é um espetáculo, eu sempre falo isso nas entrevistas, que todo mundo pode se identificar. Porque ele fala sobre essa etapa de transformação de uma pessoa, né? Assim, brevemente, no texto do Kafka, é um personagem que ele acorda, ele está transformado em um animal que a gente não entende muito bem o que é, alguns acham que é uma barata, por exemplo, mas tá ali aberto à interpretação, né? E ele passa por um processo assim, de entender esse corpo dele, e as situações ali vão atravessando, né, a própria experiência que ele tem com o corpo, né? Eu subverti um pouco essa ideia, né? Assim, meu trabalho não é tão literal, né? E eu falo sobre essa essência da transformação, que às vezes não é simples, às vezes não é fácil, a gente passa por momentos dolorosos, né? Momentos difíceis, mas quando a gente chega ali nesse outro lugar, a gente parece que tem uma sensação de libertação, e a gente passa por isso, né? Então, esse espetáculo é um espetáculo onde as pessoas se identificam, porque às vezes as pessoas estão vivendo em momentos diferentes das suas vidas. Tem alguém que está ali naquele início, daquela sensação de mudança, daquela urgência de que eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Tem gente que está ali no embate, que não tá fácil, mas sabe que quando ela sair daquele lugar, ela vai para um outro, e aí tem esse momento assim, da libertação. Então ele passa por essas etapas, e eu acho que as pessoas se reconhecem porque é nosso, é da essência humana, né? As mudanças ali diárias que a gente enfrenta. Então, primeiro, é um espetáculo onde você vai se identificar. E segundo, é um espetáculo ousado. Ele é uma mistura das artes cênicas, de teatro, dança, performance, audiovisual, e é muito inusitado, né? As pessoas falam, sem dar muitos spoilers, mas falam que é um espetáculo em 3D, porque ele tem uma projeção que acontece na frente e atrás, e ele tem uma estética, ao mesmo tempo que é meio... porque é muito visceral, é muito... às vezes mexe com a gente, né? Mas ele tem uma estética plástica, assim, impecável. Ele é muito bonito de ser assistido. Então, assim, são muitos pontos positivos que eu acho que vale a pena. E sempre em entradas gratuitas, né? Eu sempre tento fazer isso nos meus projetos para incentivar mesmo, né? Principalmente quando eu apresento aqui em Goiás, né? Para incentivar a ida ao público, né? Ao teatro. Eu acho que é muito importante essa educação que a gente faz enquanto artista. Não sei vocês, mas eu fiquei com vontade de assistir, porque eu comecei a imaginar que realmente isso. Apoiem teatro, arte, de qualquer forma, eu sempre falo isso aqui. Atores como o Gustavo, que faz um trabalho desse, não é simplesmente sentar, chegar num local, subir num palco e fazer. Tem tudo em volta, tem todo um contexto para chegar ali onde ele chegou, e eu acho que vocês vão gostar. Eu vi um teaserzinho que eu recebi, achei muito legal, gostei bastante, vale a pena. E é isso, Gustavo, obrigado. Eu que agradeço. Gostei muito da sua presença aqui. Conte pra gente mais novidades depois. Sempre que tiver alguma coisa nova, manda pra gente, a gente faz questão de falar. E obrigado mesmo. Eu que agradeço o espaço, até mais. E é igual eu falo sempre, teatro, cinema nacional, vale a pena. Artes plásticas, tudo vale a pena, gente. Incentivem. E é isso. Assistam arte. Eu aguardo vocês no próximo programa.